Bem, amigos do Bola Presa, estamos de volta com mais um 15 minutos. Eu sou o Denis. E eu sou o Danilo. 15 minutos, nossa sessão semanal sobre um tema qualquer relacionado à NBA, sugerido pelos nossos assinantes, para a gente discutir por 15 minutos com a ajuda da Ampulheta e, sei lá, alegrar seu dia por 15 minutos. Isso, e assinantes, porque nós temos assinantes que mantêm o Bola Presa vivo e ganham com isso muito conteúdo exclusivo, centenas e centenas de textos, vídeos e podcasts especiais, além, claro, de sugerir esse tema aí que traz um pouquinho de luz e sanidade numa segunda-feira difícil. Nossa senhora, 15 minutos para falar de coisa boa? De top term? Aceito. Não falaremos de top term. Não patrocinou, mas cabe uma top term aqui, se quiserem patrocinar. Fica aí a dica. A sugestão não é nem dessa semana. Mandaram sugestões dos assinantes essa semana, mas a gente pegou de uma semana passada já, onde tinha um pedido para falar sobre o Porzingis. O Porzingis, acho que era desculpa, se eu me lembro bem da mensagem, para falar de jogadores que melhoram ou deslancham quando mudam de time. E para a gente discutir um pouco sobre por que isso acontece, talvez lembrar de um outro nome e tentar entender o porquê. Isso, e aí a gente se sentiu bastante animado para falar sobre isso, porque o Porzingis é um caso interessante dessa temporada, mas existe outro ainda mais interessante, e que corre o risco, se a gente bobear, de ser All-Star, que é Lauri Markkanen, que agora se tornou o melhor jogador do Utah Jazz. Eu votei nele para All-Star Game, botei meu voto lá printei, coloquei no Twitter, um monte de gente ficou falando um monte de coisa, porque você botou e você fez aquilo. Ninguém falou um A sobre o Markkanen. Do Markkanen ninguém super contesta, aceito, então foi, acho que ele vai ser All-Star mesmo. Ele conquistou esse espaço, da gente achar que se o Lauri Markkanen for All-Star não é um absurdo. E não parecia o caso no Cavs e muito menos no Bulls, que é quem tinha apostado nele e ele não tinha dado certo. Vamos então? Bora? Então, 15 minutos valendo. Vamos falar do Porzingis depois, que foi quem surgiu, da onde surgiu a ideia, mas acho que o Markkanen é o caso mais interessante, né? Sem dúvida. Ele foi a escolha 7 do draft algumas temporadas atrás. A escolha era do Minnesota Timberwolves, mas essa escolha foi envolvida na troca do Jimmy Butler. Então o Jimmy Butler foi do Bulls para o Wolves, quando o Bulls tinha dúvida sobre se valia a pena renovar com o Jimmy Butler pelo aquele salário máximo que ele pedia. E depois dele ter criado várias questões internas ali com tradição, o elenco, claro. E aí ele foi envolvido, a troca que levou o Chris Dunn também para o Bulls e o Zach LaVine, que ainda estava no comecinho da sua carreira para lá. Isso, mas o que disseram na época da troca é que eles estavam apostando na escolha 7 do draft para ser uma das peças da reconstrução desse elenco. Imaginando que o Zach LaVine era muito novo e que eles poderiam trabalhar algum novato para ser uma estrela ao lado do LaVine. E essa estrela era para ser Lauri Markkanen. E se você lê os relatos do draft da época, o que os olheiros falavam do Markkanen no basquete internacional, ao longo da carreira jovem dele, você vê o Markkanen de hoje. Então é um jogador alto, ótimo arremessador, mas que não é só um arremessador. Por isso que foi a escolha 7, não foi a escolha, 18. É capaz de colocar a bola no chão, tem muita velocidade. Muita explosão, enterradas. E aí você fala, legal, né? Parece bom mesmo. Embora eu lembro na época estava um pouco mais receoso, eu achei, mas não sei, por esses vídeos que eu vi, né? A gente não é especialista em draft. Não somos, a gente acaba vendo os vídeos que são divulgados entre os olheiros, né? Aí eu achei, parece um bom arremessador que você bota lá na posição 4, que ele é alto para isso, espaça a quadra, bonito, útil, todo time da NBA precisa, mas para a 7ª escolha, não sei, vamos ver. E durante uns anos pareceu que eu não estava tão errado assim. Mas agora, finalmente, depois de várias temporadas, no seu 3º time, quem cravou que o Markkanen merecia aquilo, fala, ahá! Falei, tá aí. É só esperar muitos anos e 2 times de distância e você finalmente crava uma escolha de draft. Outro dia ele fez 49 pontos. No jogo da vingança contra o Chicago Bulls, ele também marcou um monte de bola de 3, mas deu 8 enterradas, como se ele fosse um Antetokounmpo. Foi o recorde da carreira dele em enterradas, inclusive. Uma delas em cima do Vucevic, assim. Inacreditável, né? Inacreditável, uma das melhores do ano até agora. E tá aí. Esse é o Markkanen que todo mundo sonhava, mas você vai condenar o Bulls por não ter renovado com ele? Você vai condenar o Cavs por ter envolvido ele numa troca e ainda trouxe o Donovan Mitchell?
difícil, né? Ele não tinha mostrado tudo isso até agora. Sei lá, às vezes demora tanto. Então, e aí a gente tem que pensar um pouco o que aconteceu para o Markkanen desabrochar de vez no Utah Jazz e, com isso, pensar também o que deu errado no começo dele na NBA. Porque é claro que existe algo que é de desenvolvimento pessoal. O Markkanen se tornou um jogador melhor. E a gente já sabia disso desde a participação dele no Eurobasket. No ano passado, jogou muito bem pela Finlândia e jogou como a principal peça ofensiva da seleção. Até porque, né? É a seleção da Finlândia. É a seleção da Finlândia, claro, mas você também pode dizer, mas também, né, é o Utah Jazz. O Markkanen se tornou uma peça fundamental ali. E isso não só mostrou outros meios do Markkanen pontuar, mas também deu confiança para ele. Quando ele chegou no Utah Jazz e ofereceram para ele que ele ia ser o arremessador principal do time, ele já tinha confiança adquirida e foi utilizado de maneiras muito mais livres e interessantes do que ele era usado no começo dele no Bulls. Acho que é uma coisa interessante sobre o Markkanen. Ele tá pontuando tanto e ele praticamente não quica a bola. Ele coloca a bola no chão pouquíssimas vezes. Nesse jogo aí que ele fez as 8 enterradas, ele quicou a bola 15 vezes num jogo inteiro. É que uma ele teve que fazer, né, pra pegar o impulso e dar a cravada na cara do... Foi só isso, né? Ele teve que quicar cada vez que ele ia dar uma enterrada. Isso já dá 8 kicks. Quicou 15 vezes num jogo inteiro. Parece coisa de Klay Thompson. Não é o que o Bulls esperava que ele fizesse. O Bulls não queria que ele fosse um jogador que corre, recebe um corta-luz, pega uma bola em movimento para enterrar ou para dar um arremesso. Eles queriam que ele criasse jogadas. Eles colocavam ele em situações de tentar bater no mano a mano os defensores. E às vezes tinha, acho que o oposto também. Às vezes no Bulls, essa é a 6ª temporada do Markkanen. Ele jogou 4 no Bulls, a última no Cavs e depois agora no Utah Jazz. Às vezes no Bulls ele ficava muito de canto. Então tinha essa do tipo, tentaram algumas vezes ele em formações onde ele era o jogador principal, mas às vezes ele só não participava. Isso, às vezes ele só ficava na zona morta. Às vezes era o arremessador que fica parado na zona morta e não tá muito envolvido no jogo. O Jazz tem esse esquema que eles usam que não tem pivô, que a gente até já comentou algumas vezes, já analisou na prancheta, que quando tem um pivô é o Olynyk que tá arremessando de 3, é muita movimentação e parece que ele precisa desse espaço. O Bulls não conseguiu gerar esse espaço. O Bulls era sempre um time muito travado, muito sem arremessadores, sem velocidade. No Jazz parece que ele está envolvido nessa movimentação e tem essas oportunidades de só receber e finalizar, receber e arremessar, mas nunca parado no canto. O Jazz está sempre em movimento e para o Markkanen funcionou. E não culpa o Bulls de não descobrir isso, porque a gente nunca tinha visto isso também. Então, é claro que dá um pouco de raiva quando você torce pro Bulls, por exemplo, e vê que o time abriu mão de um jogador assim, mas a gente tem que culpabilizar um pouco o Markkanen nesse processo. O Markkanen chegou a ter 3 anos consecutivos no Bulls em que o aproveitamento dele em bolas de 3 pontos livres, sem marcação, caiu. Ele foi se tornando um pior arremessador com o passar do tempo. Começou a dar desespero. O Markkanen tinha 2 situações de arremesso. Ou colocavam ele ali num mismatch, num mano a mano, e ele tinha que improvisar, botar a bola no chão e arremessar. Ou ele estava livre na zona morta e passava muito tempo esperando a bola chegar, e aí ele tinha que acertar aquele arremesso e ele não acertava. Então, começou a se tornar um jogador muito frustrante. O Jazz deu uma outra vida para ele, mas isso envolve um outro uso, uma confiança que veio do jogo dele na seleção. Eu acho que isso é um peso gigante. Tem o lado de mudar de time, mas tem o lado de só ficar mais velho. De ficar mais maduro. De aprender o que funciona, o que não funciona. Às vezes você acha que sua melhor posição é uma, o time acha que pode ser essa, e ao longo dos anos você vai descobrir outras coisas. Uma coisa importante da passagem dele no Cleveland Cavaliers temporada passada foi ele jogar na posição 3. Então lembram que ele foi... O Cavs contratou ele de última hora, porque ele estava naquela situação com o Bulls empacado, onde era um free agent restrito, mas eles não ofereciam nenhuma renovação de contrato, e nenhum time dava um contrato, porque achava que o Bulls ia igualar a oferta de qualquer jeito, não ia valer a pena. No fim das contas, o Cavs arriscou, conseguiu, mas eles já tinham o Jarrett Allen,
eles tinham acabado de draftar o Evan Mobley, que vingou logo de cara. A solução foi colocar o Markkanen na posição 3. Usando um quinteto que era muitíssimo alto. E ele chegou para jogar na posição 4 na NBA, e isso foi em 2017, e aí começou tipo, mas será que ele não pode jogar de pivô? Porque a NBA é cada dia mais baixa, é legal um cara da posição 4 que quebra um galho da posição 5, pelo menos alguns minutos por jogo. Pro Cavs já era esquisito ter o Mobley e o Jarrett Allen juntos, já tinha gente questionando se isso ia acontecer. Esse foi um experimento que, inclusive, a gente comentou aqui no Bola Presa, tem podcast só sobre isso. E aí, não, botaram ele na posição 3 porque é a posição que o Cavs tinha um buraco e, bom, ele consegue botar a bola no chão e arremessar. Pelo menos é um arremessador, né? E foi um ano de baixa nos arremessos de 3 dele. Ele começou a carreira com 36, aí caiu para 35, e aí subiu 41 no último ano dele no Bulls, caiu ano passado no Cavs para 36 de novo, mas ele jogou fazendo outras coisas. Ele parecia mais um jogador de perímetro, e o Jazz está usando muito disso agora. Então, mesmo que o aproveitamento não tenha sido tão alto, agora ele está com 42 aproveitamento de 3 pontos, é a melhor da carreira dele. Aliás, o único jogador da NBA inteira nessa temporada, Markkanen, com aproveitamento de mais de 60% em arremessos de 2 e mais de 40% de 3 pontos. Inacreditável. Nada mal, né? É só muito alto. E isso mudou também. É a temporada que ele tá mais arremessando perto do aro, bandejas. Tá com 35% dos arremessos totais dele são perto da cesta, porque o Jazz não tem pivô, né? O Jazz é sempre espaço. Se você aproveita esse espaço do garrafão, seja driblando ou seja cortando em direção à cesta, tem espaço. E o Markkanen tá tirando muito proveito disso. Esse lado dele de se movimentar sem a bola, a gente não tinha visto tanto em outras equipes. Isso, porque outras equipes sequer pediam isso dele. E eu acho que isso é a parte difícil de se analisar basquete. Inclusive para os times, não só para nós comentaristas ou para os fãs. Você tem que imaginar como é que um jogador vai funcionar num esquema tático diferente, com outras oportunidades de arremesso, com outras funções, outros espaços disponíveis na quadra. E alguns jogadores afundam se você muda ele de esquema. Outros finalmente brilham e desabrocham. O Markkanen tá... De todos os arremessos que ele tem, 42% são bolas de 3. Na temporada passada, no Cavs, eram 51. Então metade dos arremessos que ele dava no Cavs eram de 3 pontos. Hoje está mais variado. Na última temporada dele no Bulls eram 54. Então, mais da metade. Estavam usando ele de um jeito muito específico, porque no começo não deu certo esse negócio de jogar mais alto, aí levaram ele pro perímetro, ele ficou parado lá. Virou só um arremessador. Então, tentaram ele para criar jogada, tentaram ele parado na zona morta, não funcionou. O Cavs tentou de outro jeito. E o que eu acho que às vezes é interessante para um jogador é isso, é trocar de técnico, trocar de companheiro. Não é todo mundo que é, sei lá, o LeBron, o Kevin Durant, que funciona em qualquer lugar de qualquer jeito. É que a gente pensa muito que os jogadores são bons ou ruins em si, né? Como se eles pudessem ser sempre fantásticos no vácuo. E alguns jogadores são assim. Tem jogadores que você coloca em qualquer esquema tático, em qualquer time, em qualquer era do basquete, e eles vão ser espetaculares. A esmagadora maioria dos jogadores, inclusive jogadores muito bons, não são assim. Dependem de esquemas específicos, dependem de companheiros em funções muito, muito específicas, dependem de estar numa era correta, com as regras certas no basquete para que eles possam ter vantagem. Me lembra quando virou uma piada os jogadores do Celtics jogarem bem só no Celtics. Lembra? O Isaiah Thomas é que tinha mais a ver com lesão, mas o Avery Bradley, o Jay Crowder, os dois demoraram para vingar de novo depois que saíram do Celtics. E os Celtics são bons lá. O Celtics não queria trocar eles de jeito nenhum, porque eles eram tão bons. A torcida fica indignada. Aí eles vão para os outros times e você pensa, peraí, talvez eles não sejam tão bons assim. O Crowder rodou aí uns 3 times até voltar a jogar o que jogava no Celtics. O Avery Bradley foi jogar bem de novo, acho que só no Lakers, naquele ano que o Lakers foi campeão. E talvez o exemplo mais emblemático disso seja o Al Horford, que era brilhante no Celtics. O Sixers pegou, não rendeu absolutamente nada lá. E aí é muito engraçado como é que as narrativas das pessoas tentam dar conta disso. As pessoas começaram a explicar que o Al Horford não estava bem porque estava velho. O Sixers pegou ele. Tava velho mesmo, pros padrões da NBA, então explicaria, né? É isso que acontece. O jogador simplesmente envelheceu de um ano para o outro, de repente caiu de produção. E o contrato dele no Sixers parecia uma aberração. Era muito dinheiro por produção nenhuma. Volta pro Celtics,
Ele é um jogador fundamental, um dos melhores defensores da NBA, o contrato é excelente, e ele tá muito mais velho do que estava em Filadélfia. É impressionante. O Porzingis, que acabou gerando essa pergunta do nosso amigo assinante, era um jogador que era usado de uma maneira muito específica no Knicks, quando chegou na NBA. Apesar dessa ideia de que ele era um unicórnio, colocar a bola no chão, sair driblando, ele dava um monte de arremesso de meia distância dos cotovelos. A lá o companheiro dele, Carmelo Anthony. Exato, era bem parecido mesmo em distância do arremesso. O cotovelo é aquele biquinho ali do garrafão, perto da cabeça do garrafão. Livre. Ele gosta desses arremessos. Ele gosta de pegar a bola com os pés completamente parados, não quicar, subir por cima de jogadores ali. Ou receber a bola dentro do garrafão para dar uns girinhos e arremessar por cima dos defensores. Quando ele foi pro Dallas Mavericks, o uso dele foi completamente diferente. Era fica no perímetro, fica na linha de 3 pontos, eventualmente, depois de uma infiltração do Don't, a bola chega para ele, para que ele arremesse. E aí pediam para ele fazer pick and roll com o Don't, né? Se usar seus 2 melhores jogadores na mesma jogada. Não é muito o jogo dele, né? Ele tem muita dificuldade de são os melhores tipo corta-luzes, ele não é tão bom para fazer o bloqueio rápido e receber a bola, ele queria sempre fazer o bloqueio e abrir para o arremesso de 3, e aí era meio que, bom, o Maxi Kleber faz a mesma coisa. E a gente analisou em vídeo para os nossos assinantes todas as posses de bola do Porzingis e do Doncic em jogos importantes de playoff, para mostrar que o Porzingis, na maior parte das vezes, nem recebia a bola. Passava longos minutos sem nem tocar nela, eventualmente chegava uma bola para ele na zona morta, ele tinha que converter. Muito parecido com como era o último ano do Markkanen no Bulls. E aí o cara tá desinteressado, tá sem ritmo, ele não tá... Tem sempre essa ideia, né, na NBA que eles batem na tecla de não, você tem que... A pessoa tem que encostar na bola. Todo mundo tem que encostar na bola pra sentir parte do jogo. A confiança vai virando farofa se você não tá participando. A responsabilidade do arremesso é muito maior quando você arremessa tão pouco. E agora o Porzingis não tá explodindo miolos, ele não tá espetacular. Mas no Wizards, ele é usado de uma maneira muito mais próxima do que era no Knicks. Ou seja... Ele dá os arremessos que ele quer. Isso, os arremessos que ele gosta, os arremessos que ele é especialista em dar. Seria o equivalente a gente chegar no Kevin Durant e falar pra ele não dar mais arremessos de meia distância. Pra ele jogar de costas pra cesta, só dando ganchinho. Talvez ele ainda fosse muito bom, mas a gente ia tirar algumas das coisas que ele faz melhor. É que pro Durant talvez importe menos, porque ele faz tudo bem. Aí ele vai dar um jeito. Ele dá um jeito para jogadores mais limitados, tirar aquilo que eles fazem de melhor, tirar eles das posições em que eles podem brilhar, tira aquilo que o jogador pode contribuir para um time. E às vezes, alguns jogadores, a gente nem sabe onde é o local que ele deveria contribuir. O Porzingis a gente ainda conhecia um pouco, ele teve um ótimo momento no Knicks antes das lesões. O Markkanen não. O Markkanen estava descobrindo, então eu até acho difícil a gente às vezes criticar, você pega história do draft, tipo, pô, eles pegaram esse cara e trocaram antes dele desabrochar, putz, que vacilo. Às vezes ele nem ia desabrochar se ele ficasse lá. Às vezes o técnico, o esquema tático, os companheiros não vão permitir que ele consiga alcançar o seu potencial, né? E o Haliburton nessa temporada, não sei se ele ia jogar o que tá jogando se ele continuasse no Kings. Talvez só se ele continuasse no Kings e eles trocassem o De'Aaron Fox e no lugar do De'Aaron Fox viesse alguns jogadores que ajudam ele, como os jogadores do Pacers ajudam hoje. Tipo, bons arremessadores de 3, um bom parceiro de pick and roll igual o Miles Turner. Então, entendo que pode não ficar bom na história depois que a gente vê daqui 10 anos. Putz, vocês trocaram o Haliburton tão novinho antes dele estourar. E ele ficou tão bom, ele talvez também seja All-Star, assim como o Markkanen, tem essa possibilidade. Acontece que talvez se tivesse ficado lá, não teria sido All-Star, não seria tão bom. Eu acho que isso deveria apaziguar um pouco o coração dos torcedores do Bulls. Provavelmente o Markkanen não seria isso que a gente tá vendo hoje se tivesse continuado lá. Talvez nem tivesse mais na NBA. E deu nosso tempo, mas tem outro exemplo de jogador que melhorou quando saiu do Bulls, que é o Wendell Carter Jr. É verdade. Que foi envolvido na troca do Vucevic, que o pessoal do Howard Beck lá do Bleacher Report, ele brinca que agora chama a troca do Wendell Carter, não é mais a troca do Vucevic. Porque ele é o melhor jogador da troca. O Vucevic, inclusive, é a história oposta. Um jogador que caiu muitíssimo de produção quando saiu do Magic e chegou no Bulls. Tem jogadores que melhoram quando saem do Bulls e os que pioram quando vão pro Bulls. E o Wendell Carter, eu não sei se ele nunca mostrou nada daquilo no Bulls. Talvez no Magic, com menos responsabilidade, ele pôde arriscar mais. Não sei, eu nem consigo enxergar uma diferença tática tão gritante assim. Eu acho que o caso do Wendell Carter é um pouco do caso do Oladipo, quando vai pro Indiana Pacers.
É a tua última chance na NBA. Isso, é uma chance. O Oladipo precisou desse chacoalhão, porque tipo, o Orlando Magic me trocou, me mandou pro Thunder. O Thunder queria um jogador melhor, me mandou pro Pacers. Estão me jogando de um lado pro outro, daqui a pouco meu contrato acaba. Eu não vou estar na NBA. Eu fui a escolha 2 do draft, ninguém mais lembra disso. Eu preciso melhorar. A gente já explicou essa história muitas vezes, que ele investiu muito na parte física e no arremesso e acabou desabrochando a partir daí. Tem horas que o time que tinha ele não consegue tirar o melhor porque ele precisa desse chacoalhão. Às E vezes aí, vai fazer o quê? Às vezes o que precisa de maturidade, de tempo. O Vitor Oladipo e o Wendell Carter são jogadores que pagaram para que especialistas ficassem com eles na off-season para que eles pudessem transformar o jogo. E nem é um caso Spurs, né? Do tipo, como o Spurs transformou a carreira do Danny Green, que foi, acho que ele começou a carreira no Cavs, não era ninguém, e o Spurs, quando pegou ele lá, lapidou, desenvolveu. Trabalhou para que ele se tornasse um arremessador de zona morta. No caso do Oladipo, nem foi, tipo, totalmente, claro que sempre participa, mas não é que a comissão técnica do Pacers, não, ele contratou até por conta própria. Foi uma iniciativa dele, porque ele achou que ele não ia ter mais lugar na NBA de fato. Então, às vezes muda quando muda de time, melhora quando muda de time, porque o cara sente a água batendo na bunda, na nuca, e fala, ó, ou eu me ajeito aqui ou já era a carreira. Pois é, tem bastante disso de motivação mesmo. Às vezes, tempo, maturidade, situação diferente, esquema tático, companheiros. Muito difícil para os times da NBA decidirem quem trocar, por quem trocar, porque você nunca sabe perfeitamente como vai sair no seu esquema tático. E isso também explica um pouco porque que às vezes o time tá indo muito mal e parece que não tem nada para fazer e você só coloca outro técnico. Às vezes uma pequena mudança de como você conversa com os atletas e uma mudancinha ali rasa de esquema tático, você já descobre que o marketing é muito melhor do que você imaginava. E sorte sua que acabou o tempo, Danilo, a gente tem que encerrar agora, porque eu já ia começar a falar do Dennis Smith Jr., mas não vou. Melhor não. Não vou. Melhor não, que o Dennis Smith Jr. nada salva. Mas que é um exemplo, assim, emocionante. Você acha? Emocionante. Eu acho. Ele falou que ia tentar jogar na NFL, Danilo. E aí deram uma chance pra ele conseguiu um contrato novo. Que lindo, né? Que história. O Dennis vai tentando salvar o xará dele. É isso, gente. A gente se vê de novo na quinta-feira aqui no YouTube. A gente vai gravar o podcast dessa semana. E tem conteúdo para assinante e tudo mais. Vocês conhecem como funciona. Isso, assina Bola Presa ao vivo no YouTube, quinta-feira com o podcast semanal, sexta-feira em áudio editadinho, bonitinho, com vinhetas, no Spotify ou no seu agregador de podcast favorito. É isso. Tchau! Tchau, tchau!